Band Mulher está de volta. Hoje a gente está conversando aqui no estúdio sobre guarda compartilhada, um assunto que ainda guarda muitas dúvidas. Muita gente ainda não sabe muito como funciona. A gente viu aqui no primeiro bloco a confusão que às vezes fica entre guarda compartilhada e guarda alternada, que são coisas diferentes. E aí, Michele, eu tenho uma pergunta. Quem está em guarda alternada, quem vive uma guarda alternada, pode migrar para uma guarda compartilhada? Essa mudança pode ser feita? Pode, porque o objetivo principal é a guarda compartilhada. Por isso que o juiz, muitas vezes, o judiciário, determina que seja feito o acompanhamento ideal é a guarda compartilhada. O ideal hoje, a prioridade é a guarda compartilhada, porque ela evita, inclusive, que ocorra, na maioria das vezes, como pode ocorrer na guarda unilateral ou na guarda alternada, a questão da alienação parental. Sim. Entendeu? Então, por esse motivo, a gente busca, seguindo a busca incessante do melhor interesse da criança e do adolescente, para que haja aquela questão da comunhão familiar, da questão do afeto, para que a criança tenha a segurança de que está convivendo e vivendo numa situação de lar, como antes ela vivia quando na constância do casamento dos pais. E a guarda pais. compartilhada também funciona para quem, por exemplo, tem uma união estável, não necessariamente um casamento, sabe? Oficialmente um casamento, vamos dizer assim. Também funciona? Sim, sim, porque na verdade hoje em dia não existe mais essa diferenciação. Nós temos novos modelos de famílias, inclusive famílias homoafetivas, pluriafetivas. Hoje em dia nós temos diversos modelos de família e, como eu falei anteriormente, o intento da guarda compartilhada é proteger a criança e o adolescente nesse rompimento do afeto que gira em torno do relacionamento dos adultos, entendeu? A busca é a proteção do psicológico da criança. Bom, a Michele falou ali sobre alienação parental e, claro, quando a gente fala sobre separação, guarda compartilhada, é um assunto também que está muito relacionado, porque em muitos casos de separação acontece essa questão da alienação parental, que é uma expressão que vem, inclusive, se tornando mais popular. Mais pessoas vêm sabendo o que é isso. Eu vou pedir para você, Patrícia, explicar um pouco para a gente o que é alienação parental. A alienação parental, na verdade, é o uso daquela criança ou daquele adolescente como objeto de troca, digamos assim. Quando existe muita mágoa, quando existe algum tipo de desacordo nesse casal, eles começam a confundir os papéis conjugais com os papéis parentais. Então, o fato de eu estar muito chateada, magoada, triste, com raiva do meu marido ou da minha esposa, isso é algo que precisa ficar resguardado na parte conjugal. Só que como isso se confunde, eu transfiro isso para a minha relação parental. Então, eu solicito que meu filho faça parte de uma triangulação. Eu não dou conta disso com o meu marido ou com a minha esposa e eu solicito um terceiro, que é o meu filho, para ser meu aliado. E se eu pego ele como aliado, eu alieno ele parentalmente em relação ao meu companheiro ou à minha companheira. Então, a alienação parental é uma realidade triste, mas que acontece desde sempre. As pessoas só não sabiam que tinham esse nome. Exatamente. Mas o falar mal do ex-cônjuge para o filho pode se configurar como alienação parental. Então, seu pai não é uma boa pessoa, ou seu pai, agora que está se relacionando, ele não vai mais gostar de você, foi ele que quis se separar de mim, enfim. Então, isso faz com que eu pegue esta criança para colocar do meu lado, afastando ele do outro lado. Então, eu alieno. Tem algumas informações que a criança não precisa saber, né? Assim, tem algumas questões que, a depender da idade dessa criança, ela pode sim ser poupada naquele momento e saber depois, quando tiver mais maturidade, Pamela, talvez. Independente da idade, as questões conjugais, elas precisam ser resguardadas dentro do seu lugar. Sabe? É óbvio que essas fronteiras não precisam ser rígidas, mas elas não podem ser muito fluidas também. Esses filhos, e aí eu volto para aquela questão, depende muito de como foi construída essa conjugalidade. Às vezes os pais, mesmo casados, fazem alienação parental durante uma briga.
E aí solicita que o filho fique de um lado e fique contra o outro. Então, a alienação parental não existe apenas no divórcio. No processo de casamento, ela pode acontecer também. Entendi. É Thaís, interessante, só um minuto. pode falar. É interessante que a gente distingue no direito a questão da alienação parental, que seria o modo de afastamento do filho do pai ou da mãe. Sim. E a síndrome da alienação parental, que seria a implantação de falsas memórias com relação ao pai ou à mãe. Na alienação parental, que muitas vezes pode acontecer por meio da guarda unilateral ou da guarda alternada, que é aquele afastamento, às vezes você realmente não quer deixar que o outro, porque a guarda unilateral e a guarda alternada não impede que o outro tenha contato com o filho, inclusive é resguardado o direito de visitas, e também não impede que ele se manifeste de modo positivo na convivência do filho, entendeu? E a síndrome da alienação parental, isso caracteriza como alienação parental, que seria esse afastamento inicial. Certo. A síndrome vem em decorrência desse afastamento, quando o cônjuge ele começa a implantar falsas memórias. Seu pai não veio te ver, é o dia do seu aniversário, quando na verdade você se escondeu para que o outro não tivesse contato. Entendi. Você não é querido, você não é amado. Inclusive, a própria lei, ela discorre vários incisos que trata exatamente de pontos específicos de alienação parental. Bom, Thaís, o seu caso é um caso, vamos dizer assim, de sucesso, uma separação bem sucedida. Positiva. Né? E a guarda compartilhada também. Mas não quer dizer que não houveram divergências. Sim. A gente diverge, sim, em muitos pontos. Sobre criação, sobre política. Agora eleição, quando Entendi. E para passar isso, porque a gente tem um pré-adolescente e uma menina inteligentíssima em casa que ouve o pai e a mãe se posicionar. De formas diferentes. Uma de direita e outra de esquerda. Entendi. Tem isso aí. Então, esse diálogo tem que ser muito aberto. Dizer assim, ó, seu pai acha isso, é a posição de seu pai. Sua mãe acha isso. Não quer dizer que seu pai esteja errado. Ele é seu pai e tem a posição dele. A sua mãe só pensa diferente. Isso que eu ia te perguntar, na verdade, não em relação a esse posicionamento político, mas mais em relação ao que você priorizou no início desse processo para que a separação fosse bem sucedida, entendeu? Foi o diálogo, foi a conversa com o ex-marido, foi a conversa com as crianças, foi a conversa com a família. Como é que foi? Conversa com a família, com a criança e com ele, principalmente. A gente dialogava muito as divergências. Você vai dizer, não teve conflitos? Teve. A gente chegava junto, conversava. Ó, eu acho que você não está agindo certo assim, mas pense direito. Veja se não é melhor fazer dessa forma. Opinava, mas sem tirar o direito dele de exercer a paternidade e o meu de exercer a maternidade. E a gente sofreu muita pressão da sociedade, da nossa família, de, poxa, vocês vão destruir a família de vocês, o lar de vocês, um lar desequilibrado para essas crianças. Hoje é muito mais equilibrado, a gente consegue conviver tranquilamente, em harmonia, somos amigos. Então, assim, eu acho que só somou nas nossas vidas, porque o nosso casamento já não ia bem. E a gente conseguiu romper da melhor forma, priorizando os nossos filhos. Hoje, o objetivo das nossas vidas é criá-los para essa sociedade, pessoas dignas, direitas e que entendam que existe ponto de vista diferente dos pais e da mãe. Sim, a gente tem uma linha, tem algumas coisas que são inerentes. Obedecer, algumas regras básicas. Tem regras que funcionam para os dois lados, né? Porque exatamente. tem algumas questões na educação que você tem que entrar no comum acordo. Porque, por exemplo, a opinião política e tudo mais, tudo bem, cada um tem a sua, mas as formas de você educar, por exemplo, um exemplo bobo, mas assim, olha, quando não pode ficar com o celular na hora do almoço, já que a gente estava falando de celular aqui antes de começar o programa, não pode ficar com o celular na hora das refeições, ou então não vai ter celular. E aí o seu ex-marido já acha que não, tudo bem, pode dar o celular. O que a gente estabeleceu? Funciona? Se alguém estabelecer uma regra, diante dos nossos filhos a gente não desautoriza, a gente segue a regra, mesmo achando tudo errado, que não esteja certo. Vamos lá, diz aí, depois a gente passa e conversa com o outro. Porque
eu não posso tirar a autoridade dele, ele não pode tirar a minha autoridade. Thaís, tem que dar um workshop de separação, amor. Não é? Tá entendendo? Isso É às vezes muito não acontece nem maravilhoso. quando você está casado. Pois é, não acontece. Quando você está casado, existe Exatamente. a coisa de desautorizar. Se existe desautorização no casamento, no divórcio vai continuar. E era tipo, pai, posso ir? Não, então peraí que eu vou pedir a minha mãe. Aí a mãe vai e deixa. Né? E aí fica aquela quebra de braço. Quem é que vai deixar? Qual é a voz que vai ser ouvida por último ali? Teve um episódio engraçado essa semana. Meu filho fez, eu vou pedir ao meu pai a carteira azul, que é para sair da escola. Sim. Sozinho. E eu já tinha dito a ele que a carteira dele ia ser vermelha. Aí a mais nova virou para ele, se minha mãe já disse, você já sabe que meu pai não vai dizer diferente. Apenas eles conversando, eles podem chegar num acordo. Então, ficou bem claro. Gente, essa criança é Prodígio. é maravilhosa. Eu estava comentando, né, lá fora, dizendo assim, minha filha não quer ter filhos com 7 anos. Ela disse, dá muito trabalho, mãe. Você acorda de madrugada, você tem muita coisa para fazer. Meu pai também. Que fofinha, bonita, que ela já reconhece o seu... Como é realmente difícil a maternidade e a paternidade também, né? Como exige. Então, ela já tem ciência ali do que Ela acontece diz ao que redor pai e dela. mãe é para sempre. Ela fala, pai e mãe, eu vejo, você também dá trabalho para minha avó. E dou realmente. Chego toda hora ali pedindo alguma coisa. Minha mãe, sei o quê. E é para sempre. E assim, essa construção que a gente fez de que a gente vai estar ali para sempre. E aí, já se falou até de... e quando eu não estiver mais aqui? Aí ela faz, minha mãe, você vai estar aqui, ó. Ai, gente, muito fofinha. Como é o nome dela? Diana. Diana, muito fofa. Um beijo pra você, Diana, se você estiver assistindo aí, viu? Agora, a gente viu aqui o exemplo da Thaís, mas aí eu fiquei pensando, por exemplo, uma pesquisa do IBGE mostra que houve um aumento no número de guarda compartilhada no Brasil. E aí eu fiquei pensando, Patrícia, a gente voltar uns anos, assim, no tempo da nossa bisavó, por exemplo, da nossa avó, as mulheres que permaneciam nos casamentos infelizes durante muito tempo porque não tinham um acordo ali para chegar a se separar. Quando você envolve filhos, as coisas ficam ainda mais difíceis. Sim. Então, muitas mulheres que permaneciam, muitas vezes até em relacionamentos abusivos por conta dos filhos, para assegurar ali a saúde dos filhos, a educação dos filhos. Então, como a gente evoluiu também como sociedade? Porque não quer dizer que evoluímos porque estamos separando mais, legal, mas porque estamos fazendo isso de uma forma mais correta, talvez, né? Em que ambos têm o direito ali de ser feliz. Que reconheça que não estou no relacionamento feliz, preciso me separar. E não que aguente aquela situação por tantos anos da vida. Sim. Como Michelle até falou, dessa questão da diversidade de famílias, temos muitas configurações familiares hoje. Sim. Então, o conceito de casamento mudou, o conceito de divórcio mudou. As pessoas continuam se casando muito, e o número de divórcios aumentou. Mas as pessoas continuam casando. Sim. Não é? Isso é muito interessante de parar para pensar. Porque pode se imaginar, todo mundo está se divorciando, então as pessoas estão desacreditando do casamento. Não. A gente aumentou o número de recasamentos, né? Então você casa mais de uma vez. Temos ainda hoje, infelizmente, mulheres, principalmente, que se submetem aos seus relacionamentos abusivos porque entendem que esse casamento é algo que precisa ser resguardado. E aí entram questões religiosas, questões de valores familiares e tudo mais. Mas, por incrível que pareça, nós temos muito mais homens que se mantêm em relacionamentos sem querer estar nos relacionamentos do que mulheres. Sério? Sério. Tô besta com essa informação. Exatamente. Os homens... Aí eles fazem o que? Traem, né? Eles criam outras estratégias muitas vezes. Então, não querem mais permanecer casados, mas não foram... É porque ensinados, de tomar iniciativa, exatamente. Talvez, não é? Eles não foram ensinados a isso. Então, a insatisfação é algo que foi construído como feminino. Mulher que fica insatisfeita. Sim. Homem não fica insatisfeito. Não é? Então, os homens acabam permanecendo mais nos relacionamentos. Entendi. E aí criam outras alternativas né? Só que tem uma questão aí dessa mudança também que é muito interessante. Há algo de positivo, de você não se sentir mais preso, pelo menos não tanto quanto antes, naquela relação, mas existe hoje uma liquidez muito grande dos relacionamentos. Então, os casais se separam muito mais rapidamente, sem ter certeza dessa decisão. E aí fica aquele casal que termina e volta, termina e volta, termina e volta. Se isso já é uma loucura para o próprio casal,
Imagine com filhos. É. Quando ele está começando a se adaptar, os pais voltam. E aí depois... E aí é bem difícil de aí tem uma recaída, equilibrar tudo isso. A criança não consegue entender o que consegue tá acontecendo. entender a recaída. E é interessante pensar também numa outra coisa. O divórcio é um processo. Não só um processo em termos de direito, mas é um processo psicológico e emocional. Ele tem etapas. E tem uma etapa da recaída. Desse processo de decisão. E isso precisa, ser Michele, considerado. as pessoas estão procurando mais a justiça para afinar toda a separação, porque eu também tenho essa impressão que antes, se separavam e que essa separação, depois que ia parar na justiça, primeiro ela acontecia e depois que você ia ver na justiça como é que funcionava, e aí a situação às vezes já estava até bem difícil. Hoje estão mais procurando a justiça? Com relação assim, quando se tem filhos e patrimônios envolvidos, o divórcio tem que ser feito de forma judicial mesmo. Quando não se tem filhos e às vezes nem patrimônio envolvido, pode fazer um divórcio extrajudicial, consensual, tranquilo. Com relação ao que a colega falou, esse conflito de separação vai e volta envolve muitas vezes amor e ódio, satisfação e insatisfação. E nesse contexto a gente vê as crianças, e voltando ao nosso tema com relação à alienação parental, é justamente aí que a gente deve ter cuidado. E é importante se esclarecer para a sociedade que, diante de uma situação de alienação parental, a lei determina que, diante de indícios de alienação parental, deve ser provocado o judiciário, que, como forma prioritária, dará andamento à questão processual, com a interferência direta do Ministério Público, para que possamos resolver a situação de conflito, proteção à criança. Eu vou ter que te interromper porque o nosso programa está acabando. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui no estúdio. Nesta quarta, nós vamos dar um passeio pela Casa do Rio Vermelho, mais conhecida como Casa de Jorge Amado e Zélia Gattai. E eu recebi convidadas maravilhosas que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Então, amanhã, a partir de 1h15 da tarde, tem Band Mulher Especial. Uma ótima tarde para você. Muitíssimo obrigada pela presença, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.